No Palácio do Planalto, auxiliares do presidente Lula dizem que a situação do senador Jacques Wagner está sendo acompanhada com atenção, mas ressaltam que qualquer decisão sobre a continuidade dele na liderança do governo caberá ao presidente Lula. Nos bastidores, parte dos aliados defende que o próprio senador deixe o cargo para evitar novos desgastes políticos ao governo. Quem traz todos os detalhes direto de Brasília é o repórter Murilo Fagundes. Boa noite, Murilo. Bem-vindo. Oi, Celso, uma ótima noite a você, a Marina e a quem nos acompanha. Pois é, a gente viu aí a repercussão dessa operação de mais cedo, lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional, e também teve muita repercussão aqui no Palácio do Planalto, mais especificamente no Palácio da Alvorada, porque o presidente Lula, voltando do encontro do G7, passou o dia no Palácio da Alvorada, sede oficial da Presidência da República, e justamente aí acertando esses ponteiros depois dessa repercussão em torno do possível envolvimento de Jacques Wagner, líder do governo, no Senado, com Augusto Lima e Daniel Worcaro. E aí, Celso, o que a gente tem de elementos concretos? Realmente tivemos essa nota que nós vimos mais cedo do PT no Senado e na Câmara, que publicamente demonstram, então, confiança em Jacques Wagner, né? Essas notas que divulgam apoio, confiança no líder do governo. Já a bancada do PT na Câmara, com um tom mais cauteloso, defendendo a investigação e o direito de defesa, mas internamente tivemos ali um certo fogo amigo, uma divisão em que alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores defendem uma posição mais dura do presidente Lula e do próprio partido em relação a Jacques Wagner, mostrando então que o partido é diferente do PL, Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, naquela sua posição em relação aquelas divulgações relacionadas ao filme Dark Horse. Então, esses integrantes do PT defendem que a postura deveria ser mais dura, até com um possível afastamento de Jacques Wagner da liderança do Senado, ou com alguma nota sem esse tom de apoio mais ali concreto. Mas isso, por enquanto, não aconteceu. Nem o afastamento de Jacques Wagner do cargo de líder do governo, nem essa postura mais dura de integrantes do Partido dos Trabalhadores. O próprio presidente Lula não se manifestou oficialmente até o momento. Ele não veio a público, não falou sobre a situação do líder do governo no Senado, e as fontes com quem nós conversamos aqui no Palácio do Planalto dizem o seguinte, que o tom do presidente, o tom do governo deve ser esse de que a Polícia Federal consegue atuar de forma independente, e prova disso é justamente esse alvo aí no líder do governo. Mas publicamente, oficialmente, não tivemos a manifestação do presidente Lula. Mais cedo, em entrevista à Band News, o líder do governo, Jacques Wagner, disse que o presidente ligou para ele mais cedo, após a operação da Polícia Federal, e que manifestou solidariedade. Então, repetindo aqui, Jacques Wagner diz que Lula teria ligado para ele, manifestando solidariedade. Segundo o senador, o presidente reafirmou absoluta confiança nele, disse que é um amigo de 48 anos, que conhece a forma como Jacques Wagner conduz suas ações, e disse também que não acredita que será retirado da liderança do governo no Senado. Então, Jacques Wagner aqui dizendo que o cargo de líder do governo, de representante do governo no Congresso, no Senado, é uma responsabilidade do presidente Lula, e que acredita então que o presidente não vai tomar nenhuma ação de retaliação depois dessa operação da Polícia Federal. O tom de Jacques Wagner é esse tom de quem está sereno, de quem está tranquilo com a operação, pelo menos publicamente. Mas internamente a gente sabe que isso afeta o governo, e o governo tem aí buscado um tom uníssono, né? Um tom que tenha esse mesmo caminho em relação aos integrantes do governo. Então perceba que a gente não tem manifestações públicas, manifestações oficiais de integrantes do governo, de ministros, porque tudo isso está sendo azeitado, está sendo realmente desenhado e costurado, e todos querem falar a mesma língua. E essa mesma língua vem depois que o presidente da República se posiciona. Então, por hora, internamente, segundo Jacques Wagner, houve um apoio de Lula em relação ao líder do governo, mas publicamente, oficialmente, não temos ainda uma posição do Palácio do Planalto. Celso.